Vamos falar da Europa agora. Felipe Sesimbra chega aqui com a gente. Felipe Sesimbra é analista internacional, é jornalista na TV, na Multipolar TV, lá de Portugal. E a Multipolar TV vai começar a transmitir o Manhã Brasil, logo, logo, está em articulação aí, Maxwell, com o Maxwell deles lá, para viabilizar essa transmissão. Alegria grande na chegada do Felipe. Oi, Felipe, como está você? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo que assiste. Queria já inicialmente aqui deixar claro a honra e a satisfação de participar do programa e hipotecar meu apoio aqui ao camarada Glauber, eu que sou do Rio de Janeiro, sempre votei nele, então me sinto diretamente atingido por essa perseguição, uma vez que ele sempre representou bem meu voto. Legal. O pessoal, o Lua aqui dizendo que o som estava baixo, eu já aumentei. Lua, me diz aqui se melhorou, tá? O Felipe, você está falando com a gente de onde? Eu moro em Lisboa, né? Tá. Estou aqui há 5 anos. Vim para fazer um mestrado, que acabei concluindo apenas como pós-graduação em 2019 e acabei ficando. Legal. E você participa desse Multipolar TV aí em Portugal, que, como eu comentei, quero te agradecer, sei que teve a ideia, estão articulando aí para que a Multipolar TV passe a transmitir o Manhã Brasil, né? Assim como o canal do João aqui, ou assim disse João. O que é a Multipolar TV? Então, Mauro, a Multipolar TV, ela surge por iniciativa do Francisco Balsinha, que é um jornalista português, e o Hugo Dionísio, que é um advogado, né, na área trabalhista, inclusive, militante do PCP. E ela surge justamente pela necessidade extrema da informação contra-hegemônica, né? A mídia que a gente conhece, né? Ocidental, mainstream, corporativa, hereditária, chame como quiser. A gente sabe do o comprometimento dela com seus proprietários e patrocinadores. E aqui na Europa, principalmente desde o início da guerra da Ucrânia, isso se tornou uma situação muito crítica, assim, né? Assim, não existe nenhuma pluralidade praticamente de vozes nos principais canais, no CNN, Portugal, os canais principais. Então, eles tiveram essa iniciativa e criaram um canal justamente para poder ter esse contraponto, né? E trazer visões que sejam plurais e divergentes da narrativa Sim. oficial, digamos assim. E começou com eles e o canal foi crescendo, depois incorporou mais alguns membros. Temos o Luiz, que é ele tem um canal no Instagram que se chama Geopolítica em Português, que também tem uma quantidade boa de seguidores e faz esse mesmo papel de trazer informações contra-hegemônicas. O canal foi Legal. crescendo e hoje em dia ele acabou se tornando uma espécie de polo da CPLP, né, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, porque além dos membros portugueses, somos alguns brasileiros que participam do canal também. Além de mim, tem o Ali Ramos, que é alguém que é muito especializado em Ásia, e que tem um canal dele também, Vento Leste. Tem a Marcela Magalhães, que mora na Itália e é militante comunista também, bem presente na internet, no Twitter. E tem comentarista angolano também, como o professor Paulo Gamba. Então, assim, ela acabou se tornando mesmo esse encontro da língua portuguesa. E já recebemos diversos convidados do Brasil, como Elia Jabu, e tantos outros do campo da esquerda, principalmente, né? E estamos fazendo esse papel com muita empenho, mas com muita dificuldade de enfrentar os algoritmos do capital, né? Sim. O canal nunca conseguiu ser monetizado e sofre vários tipos de restrições. Inclusive aqui na Europa, esse tipo de situação é ainda pior que no Brasil, assim, o nível de filtro e tudo mais. E a gente está aí. O canal tem programa diário, né? Todos os dias na parte da noite, varia cada dia da semana um tema. E eu participo do quadro dos programas semanais de sábado, né? Todo sábado é um programa O Mundo numa semana e a gente resume os acontecimentos mais relevantes Legal. geopolíticos e das relações internacionais. Vamos ver o Ah, e canal também aqui?
E Ah, também fato. a gente vai começar a fazer uma colaboração também com o Observatório de Geopolítica, que é um programa do canal GGN, do Luiz Nassif, comandado pelo Pedro Costa. E nos dias que o Observatório de Geopolítica for sobre a Europa, vai ter uma colaboração Legal. nossa. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar o canal. Tá na tela aí? Tá, né? Gente, esse Maxwell. Perdão. Desculpa, gente. Perdão, alguma alergia aqui, alguma coisinha que me pegou. Canal Multipolar TV. Olha que nós já estamos lá, cara. Esse Maxwell, como é que chama o Maxwell de vocês aí? Então, o Luiz, na verdade, a gente tem o Luiz, tem o Nuno, que faz a parte gráfica. Na verdade, quem faz o papel mais do Max é o Nuno, mas o Luiz Tá, também, ele é mais o que legal. faz a ponte entre os novos contatos, assim. O Luiz faz o meio de campo e o Nuno é quem faz as artes gráficas. Acabou sendo uma coincidência, né? Começando a transmitir hoje, tá lá, né? Começando a transmitir canal pequeno, né? Como você falou, ainda tem 11.700 inscritos e aí E tem lá, ó, as vale perguntas. lembrar que a proporção em Portugal é bem menor Ah, do que claro, então, claro, claro, claro. País para o pequeno, Brasil é né? muito pequeno, né? Aqui, ó, o Silêncio da Paz, a maçonaria, notícias do mundo, tanque de ideias, conflitos do mundo, bem legal mesmo. E como você falou, um canal que tem ligação com o PCP, né? O Partido Comunista Português. Não tem assim um vínculo direto oficial, né? Mas os membros fundadores têm uma ligação com o partido e existe uma espécie de alinhamento de visão de mundo, principalmente agora, assim, né? A guerra da Ucrânia acabou criando esse destacamento aqui, assim, né? Inclusive uma situação bem complexa, são muitas camadas. E hoje em dia, nesse cenário de guerra da Ucrânia, o PCP em Portugal, ao meu ver, é o único que tem uma visão mais coerente nesse aspecto, né, da política externa e da visão que tem da situação da guerra da Ucrânia, a leitura que eles fazem. E os outros partidos de esquerda, por mais que em algumas lutas sejam muito importantes e cumpram um bom papel, como o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda aqui em Portugal é equivalente a um PSOL do Brasil, né? E tem deputados muito combativos, do mesmo jeito que o pessoal tem no Brasil. Mas em 2014 eles fizeram uma carta condenando o golpe na Ucrânia, o Euromaidan, deixando claro que depois do Euromaidan a Ucrânia passou a perseguir todo mundo que era de esquerda, né? Teve o massacre do sindicato de Odessa, onde eles botaram fogo nas pessoas que estavam lá dentro e filmaram. Então, assim, até um amigo meu brincou, falou, é curioso porque alguns partidos de centro-esquerda, de outros progressistas, agora se dizem em defesa da Ucrânia e da democracia, dos valores democráticos, mas na Ucrânia só existe partido do Chega para a direita, assim, comparando com o Uhum, cenário português. sim. Então, assim, é meio curioso. Lá eles perseguiram a igreja ortodoxa russa, e, então, assim, de democracia na Ucrânia após-Euromaidan não tem absolutamente nada. O Felipe Sesimbra, tá alguém aqui perguntando se a Cristina, ela chegou agora aqui, imagino. Se moça é português? Não, né? Não, carioca, tá lá, a Isso. gente falou, tá 5 anos lá. A Steph tá pedindo para jogar o link do canal, tá aqui. Tô colocando no chat, mas é tranquilo, tá, gente? É só chegar no YouTube e digitar na busca ali o canal Multipolar TV. O Marcos Ribeiro aqui dizendo que já se inscreveu. Alguém aqui falando que reparou que eu não estava inscrito. É, Já me inscrevi, tá? Já me inscrevi. Aqui, ó, um monte de gente se inscrevendo lá, ó, e tô vendo ali. Muito É o obrigado. Pipinho. Inscreva-se aí, Mauro. Já me inscrevi. De fato, não tinha me inscrito ainda, nem Realmente, sabia que estava eu acho transmitindo. muito interessante para quem não está na Europa poder acompanhar a nossa programação Legal. e ter acesso a informações e pontos de vista que você não vai encontrar dificilmente em outros lugares, assim, né? Inclusive, a gente tem a participação semanal, eu não sei se é semanal, mas de um major-general que era ex-membro até da OTAN e tal, mas que tem os pontos de vista bastante crítico, né, de toda a situação Sim. da guerra da Ucrânia e tudo, então são análises muito bem elaboradas. O, o Tuca está dizendo, Felipe, moro no Porto e venho buscando me organizar, mas não sei onde. Posso entrar em contato e trocarmos ideias, Com camarada? certeza absoluta. O Luiz Ribeiro, ele é do Porto, né? Esse que
faz o meio de campo, quase foi ele que me trouxe para Multipolar, ele é meio que o networking do canal, e pode entrar em contato comigo, que eu te passo o contato dele, Qual e é teu endereço aí nas redes para ele entrar em contato contigo? pode ser no meu Instagram mesmo, Felipe Cezimbra, se botar Felipe Felipe Cezimbra. Cezimbra, como tá o nome dele aí, tá, Tuca? Felipe Cezimbra. O perfil canal do Tietê tá dizendo aqui, ó, sou amigo do Francisco Bolsinha, Mauro. Retransmito vários programas deles no canal do Tietê, que é um canal Um parceiro, aqui, sim. parceiro, né? Um canal aqui do Sim, Brasil. inclusive nossas transmissões são retransmitidas num pool de canais, né? Mídia Livre, existe o canal do Leo Jânio, acho que Geopolítica, alguma miríade de canais aí que agora eu não me recordo todos. Tá bom, legal. E o tá aí, então, canal do Tietê, né? Do Fernando Tietê, né? Canal do Tietê, do Fernando Tietê. Grata surpresa, eles aqui. Legal, legal. Fernando me mandou uma mensagem. Eu ainda não tive condição de te responder, tá, Fernando? Não, acho já te respondi, sim. Se eu não estou enganado, pelo e-mail. Legal, tamo junto. Bom, Felipe, vamos embora. Vamos falar da nossa pauta aqui, que é a seguinte: Europa, né? A Europa parece que está. Em todas as situações, a Europa parece estar espremida, né? Entre Rússia e Ucrânia, entre Estados Unidos e Rússia, e num momento de um fracasso completo do modelo neoliberal aí na Europa, né? A gente viu na França, né, a derrota do Macron, que lá não entrega o poder de jeito nenhum, né? A gente viu agora na Alemanha a derrocada do governo neoliberal do Partido Social Democrata, a gente viu na Itália com a queda do Draghi e a ascensão da extrema-direita, com a Meloni, a gente tem visto aí Europa dentro. Eu queria então um olhar teu para a situação da Europa nesse momento. Então, é uma situação que é até complicado de explicar, de tão sem sentido, né, prático, né? Eu acho que com relação à guerra da Ucrânia, ela acabou movimentando muito as peças no tabuleiro, inclusive para a compreensão da guerra da Ucrânia, o que causou, né? Quais foram o caminho dos acontecimentos até chegar no que chegou. Eu recomendo muito que qualquer um que tenha interesse e curiosidade procurar os vídeos do Jeffrey Sachs na internet. Inclusive, ele veio aqui no Parlamento Europeu e fez um discurso assim completamente sem, sem deixar pedra sobre pedra, né? E ele, no caso, ele é uma fonte primária, assim, né? Ele participou das negociações desde a dissolução da União Soviética, né? Todos aqueles movimentos de da, da, da OTAN incorporando os países do leste europeu, algo que tinha sido uma promessa, né, que tinha sido feita de que não iria ocorrer. Então, assim, eu recomendo para a compreensão do que gerou o conflito da Ucrânia, que inclusive a maioria dos analistas que eu acompanho e respeito tratam não como uma guerra da Ucrânia, mas sim uma guerra da OTAN contra a Rússia, usando a Ucrânia como proxy, né? Uhum, Inclusive no Euromaidan existe já mais do que evidências da participação dos Estados Unidos, a Victoria Nuland estava lá presente pessoalmente, vazou ligação, inclusive tem áudio dela mostrando que tipo eles iam fazer o que quisessem para jogar a Ucrânia contra a Rússia e não estava nem aí para o que a União Europeia e os países da Europa pensassem ou quisessem em relação a esse tema. Então, assim, isso criou uma situação muito complexa e muito complicada até de analisar, talvez, nesse sentido da situação da União Europeia, traga, deixa as pessoas mais confusas do que explique, porque é difícil mesmo de compreender, por exemplo, que sejam partidos de extrema-direita ou líderes de extrema-direita como o Orbán, que estejam sendo mais coerentes, mais racionais, realistas e pragmáticos do que os líderes ocidentais europeus, né, como o Macron, como o Starmer, como o Merz, né? Então, assim, é complicado porque meio que criou uma crise existencial na União Europeia, né? Ficou evidente que algumas questões que até então às vezes não eram tão fáceis de serem lidas, né? Que a União Europeia é subordinada a Washington, né? Que Bruxelas responde aos comandos de Washington de uma forma muito evidente. O caso da Alemanha é o mais emblemático, né?
a Alemanha ela abriu mão da energia nuclear por causa dessa agenda verde, ESG, etc. e tal, ficou completamente dependente do gás russo, passou anos e anos com um projeto desenvolvimentista, né, baseado na energia barata e na mão de obra vinda dos imigrantes, das guerras que a própria OTAN causou na Líbia, na Síria, etc. e tal. E a Angela Merkel tinha uma aproximação com Putin no sentido de que ela fala russo, o Putin fala alemão, os dois ficaram, atuaram próximos ali na época da divisão do Muro de Berlim, né, na Alemanha Oriental. Então, assim, e a Alemanha, ela tinha essa dependência absoluta do gás russo, e depois de abrir mão da energia nuclear, e de repente, né, são anos e anos de construção do Nord Stream 1, que já operava, e o Nord Uhum. Stream 2, que estava prestes a operar, e vem essa guerra da Ucrânia e desliga a torneira do gás russo, levando a Alemanha para uma crise econômica, estrutural, assim, absolutamente insano, né? E isso passou a evidenciar, primeiro, essa subordinação de Bruxelas a Washington, né? E o quanto eu até brinco às vezes que o Plano Marshall parecia ser que os Estados Unidos fez um papel de BNDES da Europa, um banco desenvolvimentista, mas a guerra da Ucrânia mostra um caráter mais que, na verdade, os Estados Unidos foi um agiota da Europa, né? Porque está cobrando um preço muito alto por essas condições oriundas do Plano Marshall, toda a ajuda que os Estados Unidos deu para a Europa. Então, hoje em dia, esse cenário é muito complicado, porque, principalmente com relação à guerra da Ucrânia, quem acaba se posicionando mais é a Inglaterra, né? Acho que talvez seja a maior incentivadora, agora que o Trump quis tirar o corpo fora e tirar os Estados Unidos para não se associar a essa derrota, né, da OTAN para a Rússia no campo de batalha, e a derrota de tentativa de impor um bloqueio econômico à Rússia, inúmeras sanções, a exclusão do SWIFT, mas a Rússia foi o primeiro case da história de país que conseguiu se precaver, até pelo quão óbvio que são as medidas que os Estados Unidos tomam, e a OTAN e o Ocidente coletivo toma quando quer atacar alguém, né? Então a Rússia acabou fazendo esse pivô para o leste, para a Ásia, e acabou se preparando bem para isso, e hoje em dia a economia russa, em paridade de poder de compra, passou a Alemanha. Em nível de industrialização, hoje em dia a Inglaterra passou, o México passou a Inglaterra, né? E, então, assim, as consequências estão sendo desastrosas, e isso criou uma espécie de uma crise existencial na União Europeia, porque começou a ressurgir movimentos nacionalistas Sim. porque o interesse da União Europeia parece ser contrário aos interesses nacionais de vários países, né? Quem evidencia isso mais é o próprio Orbán, na Hungria, os conflitos na questão dos grãos que vêm da Ucrânia, que acabam prejudicando os produtores nacionais e tal. Então, essa crise da Ucrânia acabou criando uma crise existencial na União Europeia, nesse sentido de que muitas coisas são feitas em detrimento dos interesses nacionais de cada um dos membros da União Europeia. E, na verdade, a Europa embarcou de cabeça nessa questão, e aí, quando vem a eleição do Trump, eles ficam completamente cegos em tiroteio, porque o Trump muda o discurso completamente, começa a querer pular fora da guerra da Ucrânia, e essa elite burocrática de Bruxelas, de Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, não estão sabendo para onde ir. Assim, parece que eles estão ainda perdidos, esperando que daqui a 4 anos o Partido Democrata volte ao poder e eles voltem a se reorientar, porque eles não tinham um plano um plano B para esse tipo de situação. Eles abandonaram os projetos, né, mais nacionalistas em detrimento do projeto da União Europeia. E isso é muito perigoso, porque hoje em dia, né, a gente sabe exatamente desse tipo de boicote midiático e dos algoritmos, porque Opa, quem congelou? Acho que foi o Felipe que caiu. Foi o Felipe que caiu, né, gente? É a CIA. Justo na hora que ele falou do boicote. Pois é, NSA.
Felipe, Felipe, volta, volta, volta. Já vamos voltar. Ó, a gente comentou antes aqui sobre essa posição ridícula, né? Dramática e ao mesmo tempo reveladora do governo Lula em relação à eleição equatoriana, né? O governo Lula, o presidente Lula saiu correndo para reconhecer a vitória do candidato da extrema-direita, o Daniel Noboa, fazendo uma saudação, inclusive toda amistosa, para o Daniel Noboa, enquanto fez o que fez em relação a Maduro e a Venezuela, não é? Numa contraposição óbvia, né, com a posição dos governos da Colômbia, de Petro, e do México, da Cláudia Sheinbaum, que simplesmente não reconheceram o resultado da eleição. O Gilberto Maringoni, que é outro grande internacionalista, acaba de me mandar uma charge que está circulando na Venezuela em relação ao presidente brasileiro. Tá aí, né? Eleições em Venezuela. Transparência, actas e observadores já. Eleições em Equador. Não vou opinar. Se os gringos dizem que ganhou, eu me la creo. Se os gringos dizem que ganhou, né, Gustavo, no caso, o Noboa ganhou, eu creio, eu acredito. Né? É isso aí. Pois é. Voltou o Felipe. Felipe, vamos lá? Bora. Caiu, mas levantou. Levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima, tá aqui de volta com a gente. Alguém me ligou aqui, como eu tô fazendo. Ah, você tá do celular? Tô sem computador aqui. Mas. Só para registrar que tem mais gente chegando aí desse teu canto do planeta. Alguém que registrou que estava chegando da... o pessoal que entendeu foi realmente você tinha caído. Porque a gente sempre fica na dúvida nessas transmissões quem caiu, né? Se foi o convidado ou se foi o âncora. Aí o pessoal vai explicando aqui. Eu já vou dizer... tá aqui. Quem é que tá? Aqui, ó, o Pedro Lê, salve aqui da República Tcheca. Pois é, mais gente chegando, o pessoal vai se achegando aqui. Uma questão que me parece bem relevante, Felipe, nessa postura do Trump, né, nesse processo de fechamento, né, do Trump para dentro dos Estados Unidos e para uma afirmação não mais de um sistema imperialista global sob a gestão dos Estados Unidos, mas para um processo de exercício do imperialismo diretamente pelos Estados Unidos, não mais pelas entidades multilaterais, pela instituição, que está abalando a Europa, né, completamente. E uma dessas iniciativas me parece ser ele querendo cair fora da OTAN, né? Trump ameaçando, porque o grande problema é quem sustenta a OTAN são os Estados Unidos, né? Para bases que, inclusive, hoje nem se sabe se tem tanto sentido mais, né? Um monte de aviões caríssimos, pilotos caríssimos, na era dos drones, né? Nas guerras, né? Não é mais a era da aviação propriamente, é a era dos drones. E aí os europeus cortam os pulsos, né, Felipe? Então, na verdade, existem algumas leituras para esse movimento do Trump. Aliás, os movimentos do Trump todos, eles são tão complicados de interpretar que sempre acabam surgindo leituras diversas, né? Nessa relação da OTAN, eu vejo alguns analistas afirmando que, na verdade, eles querem forçar os países europeus a aumentarem o gasto com defesa, né? Que é algo que eles, obviamente, na posição de subordinação já acataram. E eu acho que na ideia de que, né, como a OTAN tem, na maioria dos contratos, compra arma do próprio Estados Unidos, é uma ideia de que ao invés dos Estados Unidos financiar e mandar as armas, agora a Europa vai pagar pelas armas que são produzidas nos Estados Unidos.
Acontece que aqui na Europa o sentimento nacionalista e a defesa de uma indústria nacional é algo que nunca sumiu totalmente do campo de visão. Então é algo que na prática é muito complicado, porque até a ideia de fazer. A própria OTAN ela é disfuncional na operação prática, justamente porque é uma arma, um tanque é francês, outro é inglês, outro é alemão. E isso é muito mais difícil de coordenar as operações do que no caso russo, que eles produzem tudo de forma nacional e é tudo do mesmo tipo, né? E estão mais habituados ao treinamento e tudo mais. Então, acho que a jogada do Trump é forçar a Europa a comprar mais arma do complexo industrial militar americano, mas a coisa não está indo necessariamente por esse caminho, né? A Alemanha já anunciou que depois de anos e anos de neoliberalismo. Aliás, a Alemanha é como se fosse quem implementa e quem impõe para o resto da Europa as políticas de austeridade, até porque eles se auto-impuseram isso nos últimos anos e agora que estão em pré-colapso econômico, eles resolveram migrar para o que pode ser chamado de um keynesianismo militar, né? Então, assim, todos os recursos financeiros que a Europa vem negando para todas as questões dramáticas de falta de médico em hospitais públicos, de professores em escola pública em quase todos os países, o estado de bem-estar social vem se deteriorando, então é sempre assim, né? Não tem dinheiro Mas aí para. tem uma questão, Felipe, uma pergunta para ti. Bruno Pereira dizendo de Almada, aí em Portugal, também chegando aqui, colando com a gente. Uma pergunta para ti exatamente sobre a Alemanha. Como é que é, por exemplo, aí em Portugal e no resto da Europa, este olhar para uma Alemanha se rearmando? E é isso, né? Não tem. É o keynesianismo militar, como você falou, né? Não é um keynesianismo no sentido de retomar o Estado social-democrata, de seguridade social, não. Sim. É É, apenas gasto público, né? Vai romper com o fiscalismo para gasto público em armas. A Europa olha como uma iniciativa importante ou lembrando do que foi a Alemanha nazista, todo mundo meio que treme de medo ao ver a Alemanha se rearmando em ritmo acelerado. Como é que é o olhar da Europa para o rearmamento alemão? você vê ambos os pontos de vista, né? Eles são sendo expostos, assim. Existe, acho até interessante lembrar que existe uma frase que é atribuída ao primeiro secretário-geral da OTAN, que não necessariamente é confirmada a autoria, mas ele diz que a OTAN surge para manter os Estados Unidos dentro da Europa, a Rússia fora e a Alemanha de joelho, né? Para que a Alemanha não pudesse se reerguer e se rearmar depois da Segunda Guerra Mundial, né? E nesse momento a gente vê uma mudança disso, né? Os Estados Unidos sempre manteve seus aliados naquele espírito do Kissinger, né? Que é melhor ser é perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas ser aliado é fatal. Então, Coreia do Sul, Alemanha, Japão são países que têm bases militares americanas e que os Estados Unidos tentam impedir que eles atinjam um nível que é de militar, de desenvolvimento que possa vir a ser ameaçador para o próprio Estados Unidos. Então, por um lado, você vê alguns entusiastas aqui na Europa, né, porque a narrativa é russofóbica, assim, a noção de ódio à Rússia, ao Putin, virou uma coisa assim muito Uhum. latente, até meio bizarra aqui na Europa, principalmente em Portugal, que está completamente distante da fronteira russa, assim, né? Então, assim, parece que é uma releitura quase como se a Rússia fosse a União Soviética, né? O que é curioso é que, assim, a ameaça russa ela tem sido utilizada talvez até como um caráter de unificação da União Europeia, porque os Estados Unidos faziam esse papel via OTAN, né? Até porque os países da União Europeia, eles têm tendências nacionalistas e eles têm conflitos de interesse, assim, né? Coisas que não aparecem na superfície. Hoje em dia existe uma aliança aí por baixo dos panos entre Itália, Hungria e Turquia, em alguns projeção de poder na África, em alguns cenários. Existe, por exemplo, conflito de interesses na Líbia, por exemplo. A França está junto com a Rússia apoiando um grupo, e enquanto a Turquia e a Itália estão apoiando a oposição, assim, meio que na guerra civil da Líbia. E isso se replica em outros cenários, assim. Então, essa União Europeia, ela, assim, até a página 2, né? Você vê, às vezes, uma espécie de dupla personalidade, assim, o líder de um país tem um discurso nos ambientes da União Europeia, mas para o público interno doméstico o discurso já varia um pouco. Então, assim, existe quem ache bom, a Alemanha está se armando, existe quem defenda que esse keynesianismo militar
é uma desculpa para um keynesianismo um pouco mais expandido, porque para armamento precisa investir em infraestrutura e tudo mais, então que não vai ser só gasto militar e que pode vir a ser positivo até para romper com a lógica suicida da austeridade e tudo mais. Mas, no geral, muita gente se preocupa, né? Obviamente, assim, você vai se armar, se não for para uma guerra, vai ser para quê? Vai jogar dinheiro Uhum. fora. E se você vai se armar para uma guerra, acaba sendo um pouco da profecia autorrealizável, né? Que é aquela história de que a Rússia é uma ameaça, até que você passa a ameaçar a Rússia num nível que sim, ela responde, e olha, eu sempre avisei que a Rússia era uma ameaça, mas na verdade, é o que tudo indica, a Rússia não tem nenhum interesse de se expandir para a Europa, até nível de recursos naturais, né? A Rússia tem abundância, território a Rússia tem abundância, e aparentemente ela não tem nenhuma intenção de tentar dominar territórios que seriam completamente hostis a ela, né? O avanço russo na Ucrânia é justamente nas poucas regiões, nas regiões onde a maioria da população é falante da língua russa, então assim, nos plebiscitos que foram feitos, a maioria votou esmagadoramente para ser incorporado à Rússia, né? Porque eles se sentiam, porque na Ucrânia eles proibiram que se falasse russo, proibiram as igrejas ortodoxas russas. Então, é o único país do mundo que tem proibição para que um grupo étnico e nativo do país absolutamente relevante seja proibido de falar a própria língua dentro do país, né? Sim. Então, Deixa eu te perguntar uma última questão. Portugal. Fala para a gente da situação em Portugal. Como é que está a situação aí do ponto de vista internacional, mas também do ponto de vista interno, né? Eu tenho visto uma pressão grande contra os brasileiros, campanhas de ódio contra os brasileiros e outros migrantes aí em Portugal. Dá uma geral aí no cenário em Portugal para nós, por favor. então, Portugal, politicamente falando, quando eu cheguei em 2019, Portugal e a Espanha eram um pouco de uma bolha de estabilidade, assim, né? A Inglaterra, a Itália já estavam nessa dinâmica de troca de primeiro-ministro em pouco tempo, e Portugal estava há alguns anos com o Partido Socialista no governo, com António Costa como primeiro-ministro. Antes era uma formação que ficou conhecida como a Geringonça, né? Que junto do Uhum. Partido Socialista existia uma base de apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, então, assim, era um governo um pouco mais puxado para a esquerda, porque esses partidos estão à esquerda do PS, né? O PS aqui é como se fosse o PT no Brasil. Então, nessa época da Geringonça, o governo ainda era um pouquinho mais pelo lado progressista. E aí teve uma crise política e convocaram novas eleições e acabou que o Partido Socialista ganhou com maioria absoluta, né? Sem ser nessa geringonça. E acabou sendo uma espécie de frente ampla aí do Lula 3, assim, mais parecido, né? Ele se deslocou um pouco mais para a direita. E aí veio um escândalo bem estranho sobre o Antônio Costa, que no final das contas depois descobriram que não era nem ele, era um homônimo. Sim. E É incrível essa história, né? e mesmo com essa crise totalmente fabricada e esquisita, o presidente, que é o Marcelo Rebelo de Souza, que é do PSD, que é o PSDB daqui, acabou que ao invés de optar por uma opção que era viável de pedir para o Partido Socialista escolher um novo comandante, ele resolveu convocar novas eleições gerais, né? Sim. E aí foi nessa eleição que acabou que o Chega cresceu muito, né? O partido de extrema-direita neofascista aqui, comandado pelo André Ventura, e o PSD, que é o PSDB daqui, o próprio partido do Marcelo, acabou ganhando maioria para cima do Partido Socialista por uma diferença muito pequena e assumiu o primeiro-ministro Luiz Montenegro, que agora está enfrentando uma crise política também por suspeita de ligação de empresas da família com contratos com o governo, né? E agora em maio Portugal vai ter uma nova eleição, mas aqui a coisa Qual a não varia projeção para a muito. eleição? Então, tá ali um empate técnico entre o PS e o PSD mais uma vez. A última sondagem que eu vi, o PS estava passando, mas essa mesma configuração de não formar uma maioria qualificada, né? Vai ter que formar governo com coalizão. O PSD até então tenta se manter, fazer esse cordão de sanitário, de isolamento com relação ao Chega, né? O Chega aqui já está assim também um pouco deteriorado, porque existe aí diversos escândalos envolvendo parlamentares do Chega, dos mais até os mais esdrúxulos. Teve um parlamentar do Chega, agora eu esqueci de onde, que ele foi flagrado roubando mala em aeroporto e
E ele usava o mesmo e-mail dele como parlamentar numa conta num site de revenda de produtos usados e vendia os itens da mala que ele roubava com o mesmo e-mail que ele usa como parlamentar. Então, assim, existem escândalos muito difíceis de serem explicados pelo Chega, né? E eles Você apostam acha que o 100%. auge do Chega já passou? Assim, é difícil garantir isso porque toda essa crise causada pelo neoliberalismo, ela tem esse efeito contraditório, né? De que ele remete a que as pessoas culpam a classe política, igual no Brasil, né? Na época da Lava Jato, cria-se um sentimento antipolítica que acaba desembocando num partido que se diz mais outsider, que vai mudar tudo que está aí, né? Então, às vezes, tem um pouco dessa contradição, mas sim, já tem muita gente que já percebeu que o Chega não tem proposta nenhuma, além de acusar imigrante de ser culpado de tudo. Aqui foi interessante que andou saindo umas matérias de dados oficiais. Inclusive, aqui tem um prefeito de Lisboa, né, que fala que os imigrantes aumentaram a violência, a criminalidade, e aí surgiram dados comprovando o contrário, assim, né? A criminalidade, os índices de violência em Portugal vem caindo, assim, né? E a imigração aumentando. Então, isso foi desmentido e mesmo assim não muda nada o discurso do Chega. Inclusive, é curioso que tem um parlamentar do Chega que é brasileiro, né? Que chegou a Sim. estar em Portugal ilegal por alguns anos e agora ele é um militante anti-imigração. Assim, é uma coisa curiosa. Agora, o Chega é a única força de extrema-direita relevante em Portugal nesse momento? Você tem o IL, que é o novo daqui, então, assim, Tá. é o famoso fascista de sapatênis, né? Aquelas ideias de desmonte total do Estado a qualquer custo, entrega de tudo para a iniciativa privada, mas sem o discurso assumidamente fascista e xenofóbico do Chega, né? E Portugal, na verdade, não sobrevive sem os imigrantes, assim, então saem dados também que mostram que a segurança social aqui, os imigrantes contribuem com 700 milhões de euros por ano, então, assim, muitos portugueses em idade de trabalho, eles se mudam para outros países da Europa para receber melhores salários, que o salário de Portugal está entre os menores da Europa, então as pessoas vão para Luxemburgo, vão para a Alemanha, vão para outros países, e em Portugal você tem os idosos que recebem aposentadoria, as crianças que estudam escola pública, e boa parte da força de trabalho daqui é dos imigrantes. Eu até já esbocei em alguns momentos com alguns companheiros a ideia de, pô, vamos algum dia fazer uma greve dos imigrantes, que Portugal vai perceber que nem a luz acende no país se os imigrantes não saírem para trabalhar, né? Porque eles estão em Sim. todas as funções. Agora, parece para encerrar, Felipe, que eu olho para Portugal e vejo, parece que é uma situação de um congelamento, né, da correlação de forças aí, né? Essa coisa desse equilíbrio entre o PS e o PSD, o Chega que parou o crescimento dele. Então, eles convocam a eleição para continuar a mesma coisa, né? Para continuar um certo. E parece que tem um certo impasse, né, no Totalmente. cenário político institucional aí em Portugal, né? Sim, não existe um grupo com uma maioria qualificada, é sempre essa necessidade de composição, e é exatamente isso, assim, o PS e o PSD disputando ali em cima. Antigamente a terceira força já chegou a ser o Bloco de Esquerda, hoje em dia é o Chega, né? E dentro do campo da esquerda tem tido alguma alteração, assim, o Bloco de Esquerda vinha a ser o segundo maior partido da esquerda, agora surgiu um outro que se chama Livre, e o PCP e o Livre, nesse momento, pelo que eu vi nas sondagens, estão superando o Bloco de Esquerda ali para ver quem vai ser a segunda força no campo de esquerda, progressista, né? Fechou. Legal. Felipe Assim, Sesimbra, direto. Oi, só desculpa. para ressaltar, que a nível de política econômica, assim, é diferente do cenário brasileiro, porque Portugal é completamente submetido à União Europeia, ao Banco Central Europeu, né? Então, também as discussões aqui às vezes não são tão parecidas com a do Brasil, porque tem muito tipo de política econômica, monetária, assim, que aqui não tem muita margem para manobra, né? Uhum. Legal, legal. É isso aí, gente. Nosso Felipe Sesimbra, o carioca, português, carioca, lá sediado em Portugal há 5 anos, participante da Multipolar TV, que é a partir de hoje transmitindo diariamente o Manhã Brasil. Obrigado, foi bom esse cenário da Europa para nós aqui no Brasil.
Valeu, obrigado. Eu que agradeço aí. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço a todas aí as pessoas que participaram do chat, que fizeram comentários. Até uma Legal. próxima Obrigado, aí. homem. Até a próxima vez. Abração. Um abraço.